Vasco da Gama, um clube de renome internacional. Alô você, de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco, eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. Chegando agora para falar de Vasco, mas antes de falar de Vasco, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que deixe seu like, deixe o seu gostei e não se esqueça de acionar o sininho de notificação. Peço também que nos siga lá no Facebook, que é Alô Vasco da Gama, e nos acompanhe lá no Instagram, que é Antônio Lima CRVG. Quero mandar um abraço todo especial hoje, vai para Força Cruz Maltina, que fica na cidade de Teresina, Piauí, né? Força Cruz Maltina. E também um abraço para a torcida União Vascaína Manaus. Acompanha aí a torcida União Vascaína Manaus no Facebook, na pessoa do meu amigo Eduardo e da minha amiga Silvia. E quero mandar também um alô para Célia Gama, de Manaus, Amazonas. Mas vamos começar a falar de Vasco. O professor Vanderlei Luxemburgo estuda mudar radicalmente o time diante do Corinthians. E essa é uma das informações. Vamos falar também da questão do rebaixamento do Vasco nos últimos anos, o sofrimento que o Vasco vem tendo para fugir da zona do rebaixamento. E vamos falar também qual seria o melhor cenário para o Vasco fugir do rebaixamento. Começando a falar de Vasco, o Vasco que joga nesse domingo contra o Corinthians, um jogo de vida ou morte, ou matar ou morrer. Só existe essa opção para o Vasco. Ou ele vence a partida, ou estará fora da primeira divisão, realmente desse ano de 2021. Esse jogo diante do Corinthians, o Vasco tem alguns cenários que seria favorável a ele. Primeiro, vencer o Corinthians. Segundo, torcer por uma vitória do Fortaleza no sábado. É importante porque o Vasco vai jogar no domingo sabendo do resultado de sábado, de Fortaleza e Bahia. Seria um cenário bom se o Fortaleza vencesse o Bahia. O segundo cenário que seria favorável ao Vasco da Gama, seria a vitória do Atlético Mineiro em cima do Sport. Outro resultado maravilhoso para o Vasco seria o Bragantino vencer o Goiás. Então, se o Goiás perder para o Bragantino, são resultados maravilhosos para o Vasco, mas para isso o Vasco tem que vencer o jogo diante do Corinthians, ou pelo menos sequer empatar. Se o Bahia perder, o Vasco tem que pelo menos sequer empatar, para depois, quem sabe na última rodada, vencer o Goiás e torcer por um tropeço do Bahia. A situação é muito delicada, é complicada. E ultimamente, o Vasco nos últimos anos vem escapando nas últimas rodadas, vem sofrendo consequentemente, anos após anos, o time do Vasco vem escapando na última rodada. Em 2004, vocês se lembram que o Vasco se salvou na última rodada, com o gol do zagueiro Henrique de cabeça. O Vasco se salvou com 45 pontos em 2004. Já em 2008, o Vasco precisava vencer o Vitória, mas perdeu para o Vitória e caiu para a segunda divisão. Já em 2013, o Vasco caiu diante do Atlético Paranaense. Todo mundo se lembra daquele vexame que houve, aquela briga generalizada que houve na arquibancada. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense e caiu para a segunda divisão. Já em 2015, o Vasco caiu na última rodada. Vocês se lembram que o Vasco caiu na última rodada. Já em 2018, o Vasco escapou na última rodada. Sofremos até o final, mas o Vasco conseguiu se livrar. Ano seguinte, em 2019, o Vasco escapou também na última rodada. Se não me falha a memória, foi um 0-0 contra o Ceará. Então, ano após ano, o Vasco vem realmente sofrendo, fazendo o torcedor realmente sofrer até o último instante, escapando nas últimas rodadas. E esse ano não está sendo diferente, porque esse jogo com o Corinthians, além do Vasco ter que fazer o seu resultado, tem que torcer para os seus rivais, não se distanciar, não vencer os jogos. E não são fáceis, porque são realmente combinações que tem que acontecer para o Vasco não cair para a segunda divisão.
mas vamos esperar para ver o jogo de domingo. O Luxemburgo irá mudar radicalmente o time. Segundo as informações, ele vai fazer diversas mudanças, como já foi anunciado no decorrer da semana. E falando nas mudanças que o Luxemburgo irá fazer, segundo as informações, né, seria o Castan, seria o Fernando Miguel, seria o Gil e o Carlinho. Mas, segundo as informações, o Castan está disputando uma vaga com o Ricardo Graça. Provável time será com o Ricardo Graça e o Marcelo Alves, que já retorna de suspensão do terceiro cartão amarelo. Segundo as informações, Luxemburgo irá fazer essas mudanças. No meu ponto de vista, o que tem que haver realmente é uma mudança de espírito, uma mudança de vontade de jogador, porque não pode acontecer o que aconteceu no jogo contra o Internacional. Carlinho e o Gil e o próprio Benítez ficaram parados, vendo realmente o Internacional construir a jogada e o Galhardo finalizou sem ninguém marcando ele. Ali o jogador mais próximo, que estava próximo do Galhardo, era em torno de 3 metros de distância. E para o jogador profissional, se você der meio metro, já é o suficiente para ele dominar e chutar como ele bem entender, porque ele é um cara treinado para fazer aquilo. Então houve realmente um descontrole emocional no time do Vasco, como está tendo. Está havendo muita briga realmente nos bastidores e isso está levando para dentro de campo. E, consequentemente, o time é abalado, as estruturas do time realmente, psicologicamente, já não estão nada bem. O time já é ruim tecnicamente, ainda mais com esses problemas. Mas vamos esperar realmente se o Luxemburgo consegue mudar esse esquema, porque até então ele vem mudando muito esquema, que não vem dando certo até hoje. O Vasco vem sofrendo derrota após derrota. Então o Vasco realmente está na beira ali do abismo, está com 37 pontos. O Bahia tem 38 pontos, em seguida vem o Goiás atrás, com 36 pontos, colado no Vasco. Um vacilo do Vasco, o Goiás ultrapassa, e aí a situação ficará difícil, porque terá que lutar contra 2 adversários para fugir da zona do rebaixamento. Vamos esperar para ver, né, o que vai acontecer, mas todo cuidado é pouco. A torcida está ferida, está realmente um pouco debilitada, porque a nossa situação no campeonato não é fácil. E aí, esse jogo contra o Corinthians de domingo vai dizer o futuro do Vasco em 2021. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Fui. Alô, Vasco da Gama!